Eu já quero convidar você, quero pedir para projetar aqui para mim, por favor, o nosso slide, nosso PowerPoint aí. Pegue a sua Bíblia e abra, por gentileza, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, o verso de número 17. O tema da nossa mensagem hoje é: eu tenho a marca da promessa. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre este assunto. Gálatas capítulo 6, verso 17. Muito bem. Está projetado aqui no telão e você pode acompanhar e participar juntamente conosco. É apenas um versículo e conforme nós citarmos mais algum texto, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Gálatas 6, 17 diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Repetindo, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Há uma outra tradução que diz as marcas de Cristo. Amados irmãos, esta é uma fala do apóstolo Paulo, que escreve exatamente a uma igreja chamada Galácia. Por isto, a carta aos Gálatas. E a carta aos Gálatas, esta é uma das cartas mais duras de Paulo. Esta é uma carta que, só para você ter uma ideia, em comparação às demais que Paulo escreve, ela não inicia com elogios, com adoração, com recomendações. Ela já inicia com uma repreensão dura e severa. Os irmãos da Galácia, principalmente alguns judeus, judaizantes, eles estavam, num dado momento, pregando não só contra o Evangelho, mas contra o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ainda no primeiro capítulo dessa carta, ele deixa uma recomendação muito clara e sincera, dizendo que se alguém pregasse um outro evangelho, além daquele o qual ele havia anunciado, que eles o considerassem anátema, sem valor. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele estava dizendo justamente a respeito desses judeus, judaizantes, destes mestres da lei, que diziam que o evangelho pregado por Paulo era um evangelho totalmente distante daquele o qual eles haviam anunciado. Era um evangelho por meio da graça, e segundo eles, a graça que Paulo anunciava era nada mais, nada menos do que um favor para viver o pecado de qualquer forma, viver a vida de qualquer forma. Então, quando Paulo chega nesse momento aqui, no capítulo 6, já no final da carta, e nos faltaria tempo para poder fazer toda uma exposição a respeito da carta e de tantas outras informações que ela nos traz. Por essa razão, pode passar o próximo slide. Paulo, aliás, volta lá, eu vou chegar nesse assunto aí. Paulo, ele diz: não me perturbem, não me molestem, porque eu tenho uma marca. Os judeus, aqueles mestres da lei, eles carregavam em si uma marca que era o fato deles serem circuncidados. E para eles, o fato de Paulo não o ser assim, isso fazia com que ele não se tornasse habilitado para ser um pregador do Evangelho. E Paulo, ele fala desta marca. Havia uma marca também que os discípulos usavam, discípulos não os apóstolos, discípulos de Jesus, mas os seguidores de Cristo, aqueles que eram escravos, chamados de escravos da orelha furada, que era muito importante, que é muito importante também ser lembrada, que era justamente os escravos que, quando eles eram vendidos para alguém ou cedidos para alguém, porque eles se tornavam escravos pelo fato deles estarem devendo muito para uma pessoa, para um senhor feudal, e ali eles acabavam tendo que se entregar como escravos, e ali eles trabalhavam como uma espécie de escravos livres, e eles eram tão bem tratados, que chegava um momento que, após os 7 anos de acordo para que eles pagassem a dívida, eles queriam permanecer, e ali, para que eles tivessem uma diferença entre um escravo comum e um escravo livre, eles tinham a sua orelha furada, e eles eram chamados de escravo da orelha furada. Era também uma marca. Mas por que eu estou falando tanto sobre marcas? Porque o que eu quero falar hoje é exatamente não a respeito do apóstolo Paulo, como já disse, não a respeito dos escravos da orelha furada, e nem sobre os mestres judaizantes que pregavam a lei de forma tão radical.
eu quero pegar apenas uma frase do texto que diz: as marcas de Cristo. Trago em meu corpo as marcas de Cristo. Para que serve uma marca? Pode passar. Interessante que marca é a representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja. Marca é um símbolo que permite você identificar algo de um modo imediato. Se eu falar para você, feche seus olhos, não precisa fechar. Mas se eu falar, feche seus olhos, um refrigerante, você vai lembrar de? Vai lembrar de quê? Coca-Cola. Marcas fazem parte da vida da gente o tempo inteiro. Quando você vai comprar um carro, a primeira coisa que você quer ver é a marca. Quando você vai comprar uma roupa, marca. Quando você vai comprar um perfume, marca. Você vai comprar uma comida, marca. As marcas fazem parte da vida da gente. Afinal de contas, quando Paulo fala, trago no meu corpo as marcas, faz-me lembrar que nós também temos marcas das nossas travessuras de infância. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que a primeira bicicleta que eu andei, eu peguei a bicicleta e falei, e agora? Como é que faz para equilibrar nesse negócio? Como eu não conseguia equilibrar, quando eu consegui dar as primeiras pedaladas, que eu consegui mover a bicicleta e ficar em cima dela, eu falei, eu preciso fazer esse negócio andar mais rápido. Eu tive uma ideia, estava num lugar onde tinha uma ladeira perto, eu falei, se eu colocar ela na ladeira, ela vai descer mais rápido. E foi o que eu fiz. Você já consegue imaginar o que aconteceu? Trago no meu corpo as marcas da bicicleta. Marcas fazem parte da vida da gente. Talvez você não tenha, mas alguns aqui possam ter. Marcas de travessuras de infância, de coisas que fizeram. Marcas de quando subiram, e vamos deixar isso para lá. Mas o fato é que marcas estão presentes nas nossas vidas o tempo inteiro. Pode passar? O apóstolo Paulo falava justamente sobre isso, sobre marcas. Mas que marcas eram estas? Não eram apenas as marcas de um servo da orelha furada. Não eram apenas as marcas de alguém que conhecia bem o Evangelho, que havia sido instruído aos pés de um grande sábio. Mas eram as marcas de alguém que havia levado a sério o Evangelho e que, de uma forma, muitas vezes, abrupta, de uma forma truculenta, ele foi sentenciado às duras sentenças por ser um pregador do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele traz no seu corpo as marcas mesmo, como nós sabemos em Atos 16, quando ele e Silas foram presos numa gruta, onde ali era um lugar onde se colocavam presos, onde antes disso eles foram sentenciados com chibatar, com varas. O costume era romano, e eram 39 varadas no corpo, com o corpo nu, e ali eles foram presos ensanguentados. E quantas outras que o próprio apóstolo ele diz que ele enfrentou perigos, naufrágios, passou fome. Todas essas coisas foram marcas que ficaram no seu corpo. Marcas que, se ele pudesse, por exemplo, estar aqui hoje, levantar a sua camisa e mostrar as suas costas, nós as veríamos de forma indelével, como se fosse muito mais do que uma tatuagem, fazendo parte como inerente do seu corpo. Mas se nós pudéssemos ir um pouco mais adiante e falar a respeito de marcas, pode passar, por favor. Nós precisamos entender que muitas vezes nós trazemos não só marcas no corpo, mas nós trazemos marcas também na alma. Porque ao longo da vida inteira nós somos marcados. E aí eu poderia dizer que pais marcam a vida dos seus filhos, filhos marcam a vida dos seus pais, pastores marcam a vida de igrejas, igrejas marcam a vida dos seus pastores. Marcas na alma. O tempo inteiro nós estamos sendo marcados. Palavras marcam, atitudes marcam, momentos marcam, pessoas marcam, pessoas que já foram, pessoas que ainda continuam, marcam o tempo inteiro. São marcas que nós carregamos e que as lembranças vêm através de situações que são muito mais do que pontos de contato. Um perfume faz você lembrar de uma pessoa, um livro, uma leitura, um texto faz você lembrar de alguém. Uma comida, um sabor, um aroma faz você lembrar de uma pessoa. Marcas que nós carregamos e que nós
não conseguimos esquecer delas. Marcas boas. Quem aqui nunca teve um momento em que se lembrou de algo tão bom do passado, de uma viagem em família, um momento de férias, um momento de lazer, um momento festivo, o nascimento de um filho, uma conquista, a compra da casa, uma boa aquisição sonhada? Quantas pessoas talvez não já tiveram isso? Às vezes, olhando para uma foto, como é bom de vez em quando você pegar uma foto e ver, uma foto antiga, e ver um momento prazeroso, um momento alegre. Marcas na alma, marcas que ficam. Mas nós não podemos deixar de falar também que existem marcas que são dolorosas. Existem marcas que elas marcaram de forma não positiva, mas negativa. Por quê? Porque palavras marcam, pode passar. Palavras ferem, palavras jogam ao chão. A língua, ela não tem ossos, mas ela é forte o suficiente para cortar um coração. Por isso nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós dizemos, porque nós podemos marcar a vida de alguém. As nossas palavras podem levantar alguém, como também podem abater. Às vezes, palavras impensadas, palavras ríspidas, palavras sem mencionar o seu peso, pode fazer com que alguém seja abatido. Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele disse que nós somos o fruto das nossas palavras. Se existe um dos membros do nosso corpo que o inimigo mais tem interesse em usar, é a nossa boca, ou seja, a nossa língua. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden, você conhece bem a história. Ele usou a boca da serpente para enganar Eva. Ele poderia ter usado o chocalho para chamar a atenção. Ele poderia ter usado a beleza da serpente, que era um dos animais mais bonitos que havia no jardim, um dos mais belos. Ele poderia usar o veneno, mas ele usou a boca da serpente. Não foi diferente com Jó. Quando Jó estava passando um dos momentos mais difíceis da vida dele, talvez o que ele mais quisesse era alguém que chegasse e o apoiasse. Quando a esposa chegou, o que o inimigo fez naquele momento foi usar a boca dela para dizer: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Talvez o que ele esperava era que os amigos que vieram de longe, segundo diz o texto, vieram até para chorar com ele. Ele esperava que o que eles fizessem era incentivá-lo, era motivá-lo, era dizer: Jó, levanta, não continua nessa, sacode a poeira, vai dar certo, nós estamos aqui com você. Mas o que eles fizeram? Eles usaram a boca para agora questionar e argumentar. Será que você não está assim, não é porque você cometeu algum pecado? Será que você está assim, não é porque você abandonou a Deus? O que ele mais esperava, talvez naquele momento, era que alguém viesse e o ajudasse. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz: não usem a vossa boca para proferir palavras maldosas, não usem a vossa boca, não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque muitas vezes, diante do calor da emoção, em meio à ira, em meio à fúria, nós somos usados pelo inimigo para dizer uma palavra que não deveríamos falar. Até mesmo um discípulo de Jesus foi assim. Quando Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, isso não vai acontecer com o senhor, não, o senhor não vai passar pela cruz. Jesus o repreendeu severamente e disse: para trás de mim, Satanás. Não porque Pedro estava endemoniado naquele momento, mas estava demonizado, ou seja, permitindo que a sua boca fosse usada pelo inimigo. Então, amados irmãos, palavras marcam, marcas na alma, marcas que ficam, marcas que muitas vezes elas vão perdurando ao longo da história, elas vão passando ao longo do tempo. Como é bom lembrar-se de marcas boas que ficaram, lembrar de alguém que já não está mais entre nós, ou até mesmo ter saudade de alguém que está, quando você fica muito tempo sem ver. Como é bom quando você liga para alguém e diz: olha como eu estou com saudade. Como é bom quando você manda uma mensagem ou recebe um áudio, uma mensagem de voz, que você ouve a voz da pessoa. Como é bom, como é bom. Marcas na alma, marcas no corpo e marcas na alma. Pode passar? Jesus, ele marcou a vida das pessoas. As pessoas que passavam por Jesus, por onde Jesus passava, ele deixava uma marca em cada pessoa que encontrava com ele. Não foi diferente na vida de Lázaro, que se tornou seu amigo. E
que ele mesmo ressuscitou depois de 4 dias morto. Não foi diferente na vida de cegos, de coxos, de aleijados. Não foi diferente na vida daquele homem que estava paralítico há 38 anos. Não foi diferente na vida daquela mulher que tocou nas suas vestes e ficou curada depois de 12 anos com um fluxo de sangue. Não foi diferente na vida daquela mulher que estava encurvada há 18 anos. E Jesus disse: espírito de enfermidade, sai dela. E ela foi curada. Pessoas que tiveram a sua vida marcada. Mas talvez, se nós pudéssemos ouvir um testemunho de alguém que foi marcado pelo Senhor, poderíamos ouvir de uma mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério, apanhada pelos fariseus, escribas, doutores da lei, que estavam ali com o interesse de cumprir a lei, e naquele momento o que eles mais queriam era apedrejá-la. A diferença entre a lei e a graça estava ali. Aqueles homens, o único interesse deles naquele momento era sentenciá-la à morte. Para aqueles homens, a melhor coisa a fazer naquele momento era acabar com tudo, e principalmente com a vida dela. Daí então, Jesus, ele se levanta e diz: quem dentre vós não tem pecado, atire nela a primeira pedra. Naquele momento, as pedras caíram ao chão. É a diferença entre a lei e a graça, porque a lei condena, a graça absolve. A lei mata, a graça traz vida. A lei expulsa e joga fora, a graça ela inclui. A lei exclui, a graça ela inclui, ela traz de volta. A lei ela condena, a graça ela dá a chance de recomeçar. Amados irmãos, aquela mulher teve a sua vida marcada por Jesus, a sua alma marcada pelo Senhor, principalmente quando o mestre se levanta após estar escrevendo no chão com o dedo e pergunta para ela: onde estão os teus acusadores, Senhor? Foram todos embora. E Jesus disse: então, vá em paz, eu não te condeno, agora não peques mais. Talvez aquelas palavras de Jesus ficaram no coração daquela mulher. Todas as vezes, quem sabe, quando ela pensava em cometer um pecado, lá estavam as palavras do mestre na sua memória: não peques mais. Lá estavam as palavras do mestre dizendo: não peques mais, não peques mais. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que foram marcadas pelo mestre, pessoas que tiveram a sua vida mudada, e agora as marcas não são apenas na alma, no espírito. As marcas muitas vezes estão impregnadas no nosso corpo, muitas vezes alojadas na nossa alma, mas também no nosso espírito. Naquele momento, Jesus marcou o espírito daquela mulher com a marca da promessa. Ela teve direito à salvação e à vida eterna. Oh, irmãos, marcas que ficam, marcas que se perduram. Mas a minha pergunta é: muitos de nós não sabemos o que fazer com as marcas, porque existem marcas que são como um texto escrito em folha de papel com lápis de grafite, que pode ser apagado a qualquer momento e ser esquecido para nunca mais se lembrar. A vida da gente pode ser assim. Às vezes, eu estava arrumando os meus guardados essa semana em casa, e eu descobri uma pasta que estava guardada há tanto tempo, alguns esboços antigos que eu já havia pregado. Eu peguei um esboço bem antigo, de quando eu ainda estava no seminário, isso lá na década de 90 ainda, iniciozinho da década de 90, ali por volta de 90, 91. E eu lendo aquele esboço, e algo me via à minha memória, que existem coisas na vida da gente que nós podemos guardar para nunca mais esquecer, mas existem coisas que nós podemos jogar fora, porque elas já não têm mais relevância na vida da gente. Existem coisas que, se nós continuarmos carregando elas dentro de nós,
as feridas que elas geraram, as marcas, elas vão aumentando, vão incomodando, e elas não só mais afetam a alma, como elas conseguem afetar agora também o corpo, e por que não também o espírito. E quando nós menos esperamos, nós estamos distantes do Senhor, nós nos afastamos do Senhor por causa disso. Sabe o que é mais terrível? É que as marcas que fizeram conosco, nós vamos deixando no meio do caminho e marcando a vida de outras pessoas. Porque como cristãos nós temos marcas, pode passar por favor. Porque como cristãos, a marca que nós devemos ter não é a marca que muitos pensam dos dons de gerir, de atuar. Não são essas marcas que serão reconhecidas pelo Mestre quando nós chegarmos diante dele. As marcas que o Senhor quer ver evidenciadas em nós são o fruto do Espírito. Alguém já disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. E é por isso que amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio precisam estar na vida da gente. Isso não significa que você vai conseguir viver todas essas virtudes geradas pelo Espírito Santo, mas você pode buscá-las, você pode permitir que elas cresçam em você, que essas marcas, elas sejam abundantes na sua vida, e elas só conseguem ser geradas em nós, através da oração, através da intimidade com Deus, através de uma vida sincera com o Senhor. Agora, quando é ao contrário, quando não isto, nós vamos deixando marcas. Pode passar, eu estou caminhando para o final. Nós vamos deixando marcas no caminho. E a minha pergunta é: quais são as marcas que você tem deixado? Irmãos, eu já marquei a vida de pessoas com palavras duras. Hoje eu estava, aliás ontem, não hoje pela manhã, bem cedinho, estava pensando sobre esse texto. E algumas situações Deus começou a trazer à minha memória. Situações e momentos dos quais eu mesmo me envergonho. É claro que muitas delas provenientes da minha imaturidade. É claro que muitas delas provenientes da minha pouca idade. E nada melhor do que um dia após o outro. E com isto, Deus vai te dando a oportunidade de fazer diferente, de refazer algumas coisas, de repensar algumas coisas. E se você, ao longo do caminho, eu estava em Canavieiras, na semana passada fui realizar um casamento, fomos pastor Elson e eu realizar um casamento, e quando o pai da noiva estava entrando com ela, até uma jovem aqui da igreja, já não mais jovem agora, a Natália e o Tiago, baterista, e quando ela estava entrando com o pai, eu falei: eu conheço esse moço. E aí quando ele foi se aproximando, aí eu me lembrei que era um grande amigo, que nós tocamos juntos, tocamos aqui na igreja há 20 e tantos anos atrás. E aí ele também olhou, quando ele veio no corredor, ele olhou, eu falei, o olhar dele era como se dissesse: eu conheço esse cara. E depois, quando nós tivemos a oportunidade de nos abraçarmos e nos reencontrarmos e nos lembrarmos dos tempos lá atrás, ele disse uma coisa que foi um dos pontos chaves para que eu pudesse preparar essa mensagem. Ele falou: nós precisamos plantar flores ao longo do caminho. Imagine se há 25 anos atrás nós tivéssemos nos tornado inimigos. Talvez hoje eu não teria coragem de olhar na sua cara. Mas nós nos abraçamos, demos um abraço tão apertado de alguns minutos e nos relembramos de momentos bons que nós vivemos há 25 anos atrás. Mas por quê? Nós deixamos algumas marcas na vida um do outro. Nós estamos aqui nesta terra, irmãos, para marcar a vida das pessoas. Quais são as marcas que nós estamos deixando na vida de pessoas que estão perto de nós? Nós somos passageiros aqui, e quais são as marcas que nós estamos deixando? Existem muitas pessoas que estão caminhando por uma ponte, estão quebrando ela atrás de si, e no dia em que elas precisarem voltar, elas não vão conseguir mais. Então, se eu pudesse te dar um conselho, veja quais são as marcas que você está deixando na vida das pessoas. Às vezes um gesto, uma atitude, uma iniciativa pode ser uma marca na vida de alguém. Eu tenho amigos que marcaram a minha vida com atitudes e gestos dos quais eu sou grato eternamente. Irmãos, nós precisamos pensar a este respeito. Quais são as marcas que nós temos deixado?
como cristãos, no lugar onde nós trabalhamos, na empresa, na faculdade, na escola, na família. Quais são as marcas que nós estamos deixando? Como as pessoas nos veem, como as pessoas nos conhecem. Qual é a marca que você está deixando na vida dos seus filhos? Qual é a marca que você está deixando na vida da sua esposa? Qual é a marca que você está deixando na vida da sua família, das suas filhas? Qual a marca que você está deixando? Qual a marca que você está deixando na vida do seu esposo? Qual é a marca que você está deixando na vida das pessoas que moram na sua rua? Qual é a marca? Qual a marca nós temos evidenciado quando nós passamos pela rua e as pessoas nos veem? Qual é a marca? Irmãos, nós temos uma marca. E esta marca foi deixada em nós para que nós possamos evidenciá-la onde nós formos, que as pessoas possam ver em nós, assim como Moisés, quando desceu do monte, depois de um tempo relevante de oração com o Senhor, seu rosto brilhava, havia uma marca. Repita comigo: eu tenho uma marca. Pode ser melhor: eu tenho uma marca. Você tem uma marca. Talvez marcaram a sua vida negativamente, você parou, porque te marcaram com palavras duras, te jogaram no chão. Deus trouxe você aqui hoje para apagar essas marcas e colocar você de pé novamente. Talvez a sua alma foi ferida por uma marca que fizeram em você, e talvez a ferida foi tão profunda que as cicatrizes ficaram. Jesus está aqui para trazer o bálsamo de cura sobre a sua alma. Quem tem a marca do Espírito, quem tem a marca da promessa, quem tem a marca da promessa continua caminhando, ainda que cansem os pés. Ainda que trema o chão debaixo dos seus pés, ainda que tentem tirar aquilo que é mais precioso de você, ainda que tentem tirar a sua alegria, quem tem a marca da promessa não desiste, não desiste.